Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Stefanos Tsitsipas. O tênis masculino não tem apenas mais um novo campeão de nível Masters 1000, mas também tem agora um novo líder do ranking da temporada. E é claro que isso não é pouco. Afinal das contas, Tsitsipas superou Novak Djokovic na liderança da chamada corrida para o Finals, o ranking que conta pontos a partir de janeiro. O grego, você sabe muito bem, já teve um primeiro grande resultado na sua carreira, 2 anos atrás, portanto ainda muito mais jovem, quando ele conquistou o Finals de Londres. Em nível Masters, que é, vamos dizer assim, o segundo patamar depois dos Grand Slam no calendário internacional masculino, ele já havia feito final em Madrid, onde é um saibro veloz, ele tinha feito final no Canadá, um sintético moderadamente rápido, e agora brilha num saibro extremamente lento, né? Uma semana de muito frio, como já se previa, e grande umidade lá em Monte Carlo, e ele conseguiu um grande desempenho. A chave dele, claro, não foi tão difícil quanto a do finalista, o seu adversário na final deste domingo, o Andrei Rublev. Mas mesmo assim, o Tsitsipas fez grandes atuações. Olha, eu gostei demais da atuação dele contra o Cristian Garin, chileno, que joga muito bem neste tipo de superfície, um saibro lento. E o Tsitsipas dominou o jogo, um arsenal muito grande de golpes. E o que ele repetiu, aliás, na final contra o Rublev, mas nós já vimos o Rublev bem mais cansado. O Rublev parecia estar com dificuldade de achar a concentração exata e o empenho necessário para conseguir barrar o conhecidíssimo adversário, né? Os dois se enfrentam desde os tempos de juvenil. O Tsitsipas mostrou todo aquele arsenal extraordinário que ele tem, né? Ele saca bem primeiro e segundo serviço, ele tem slice, ele tem topspin de esquerda, ele consegue passar bem, contra-golpeia, mas também faz uma transição muito bonita, muito bem feita a rede, é muito bom nos voleios também, ou seja, ele tem um arsenal de golpes que talvez, aliás, na minha opinião, certamente é o melhor de toda a nova geração hoje que está aí tentando seu lugar no circuito. Rublev é um jogador de golpes extraordinários, pesadíssimo, a bola dele anda demais, inclusive o primeiro saque dele é muito bom, muito potente, chega ali constantemente acima dos 200 km por hora, e foi exatamente assim, aliás, que ele barrou Rafael Nadal em Monte Carlo. Porém, falta ainda ao Rublev um pouquinho de jogo de cintura, falta ele aquela maleabilidade quando as coisas não dão certo na forma com que ele planejou a partida ou com determinado adversário que consegue mudar um pouco o ritmo da partida e ele não consegue achar essas saídas, né? Eu acho que falta ainda ao Rublev, que eu acredito também é um jogador de excepcional potencialidade, cara, tá aí, né? Tá entre os top 10 aí, entrou e não saiu mais do top 10, continua sendo um jogador de constantes resultados, né? Isso também é muito importante, ele raramente tem um alto e baixo muito declarado, ele vem numa ascensão grande e uma média de resultados muito forte. Então, obviamente, o Rublev é um tenista que nós temos que observar muito bem, principalmente nessa fase do saibro europeu. Ele já começou muito bem em Monte Carlo, que é um piso lento para o seu padrão, né? Ele consegue produzir mais numa quadra mais veloz, que a bola dele machuca mais o adversário. Então ele já conseguiu ganhar do Rafael Nadal, né, gente? Até eu brinquei lá no blog, é uma certa forma, é até um pouco frustrante, até para mim como espectador, como admirador de tênis, ver o cara que derrota o Nadal no saibro lento de Monte Carlo, onde o espanhol tem 11 troféus, é o rei absoluto. Esse homem que faz essa façanha extraordinária não ganha o campeonato, acaba perdendo na final. Mas a gente tem que considerar aí que o Rublev fez um esforço muito grande ao longo das semanas, ele fez 2 jogos extremamente difíceis contra o Bautista e depois contra o Nadal, houve um desgaste muito grande, Monte Carlo é um tipo de torneio que realmente desgasta o jogador tanto na parte física como na parte emocional, porque tem que trabalhar todos os pontos. Não sei se vocês viram os jogos contra o Bautista e o Nadal, mas o Rublev teve que bater demais na bola um tempo inteiro para conseguir chegar a vencer os pontos e dobrar os seus adversários, né? Então, não podemos jamais colocar o vice do Rublev como um resultado ruim, negativo. Pelo contrário, ele perdeu um pouco por estafa, mas também porque o Tsitsipas é um jogador muito inteligente na parte tática, e colocar aí o Rublev como um tenista a ser considerado
entre os fortes candidatos para fazer grandes resultados ainda nesta temporada de Saibro. Mas no podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Tsitsipas, não só o Tsitsipas jogador, mas o Tsitsipas pessoa. Por quê? Ele tem uma ligação extremamente forte com a família. Até muita gente me pergunta, né, tanto aqui no blog como nos outros mídias sociais, por que o Tsitsipas, já tendo esse nível tão alto e já tendo essa orientação do Patrick Mouratoglou, e já é longa, por que ele mantém o apóstolo, seu pai, ali ao seu lado, dando as orientações, com ele ali o tempo inteiro na quadra, inclusive até muitas vezes brigando com o pai durante os jogos. Então você vai entender hoje aqui no podcast um pouquinho da razão, do motivo pelo qual o Apóstolos continua ali no banco do Tsitsipas e esse apego tão grande que ele tem à família. Bom, antes de mais nada, a gente precisa colocar a parte histórica aí para mostrar que a família Tsitsipas ela é muito envolvida com o esporte, né? O avô dele, Sergei, que aliás russo, o avô por parte de mãe russo, ele foi campeão olímpico de futebol pela então União Soviética em 1956. Aliás, não sei se vocês lembram, neste ano, o Tsitsipas chegou em Melbourne com uma camiseta escrito RSS 1956, que era justamente uma homenagem ao avô dele, que foi campeão lá em Melbourne, foi onde foram as Olimpíadas daquele ano, onde o avô dele foi campeão. Por outro lado, a mãe e o pai, a mãe Júlia e o pai Apóstolos, foram os que colocaram o Stefanos em quadra. A mãe sempre foi uma tenista juvenil. Aliás, foi recordado ontem, durante a final lá de Monte Carlo, que a Júlia ganhou um campeonato juvenil em Monte Carlo, né? Um campeonato de tênis juvenil em Monte Carlo, e chegou a ser uma jogadora profissional sem tanto sucesso. E sempre se dedicou à carreira de treinadora. O pai Apóstolos também foi treinador de tênis, né, até ter os seus filhos, e sempre trabalhou ali, principalmente nos subúrbios de Atenas. Portanto, os pais levaram os filhos à quadra e sempre estiveram à frente do ensinamento e da carreira dos jogadores, né? O Stefanos até recentemente deu uma entrevista dizendo que a mãe Júlia foi quem ensinou a ele a ter disciplina e generosidade em quadra. O apego do Stefanos à família também se vê quando ele fala do irmão, o irmão Petros, o irmão mais novo dele, tem 20 anos, que não tem tanto tênis quanto o Stefanos, mas o que acontece? O Steph está procurando ajudar o irmão, jogando torneios de duplas o máximo que for possível ao lado do Petros. Eles fizeram isso agora no Australia Open, em que eles disputaram o campeonato, obviamente não foram longe, mas olha que curioso, o Stefanos disse que aquele foi um momento histórico para ele, foi o momento mais emocionante que ele teve, até mais do que a própria semifinal de simples que ele fez depois. Tanto que ele dá valor a isso, e que ele vai continuar jogando duplas ao lado do Petros, assim, todos os eventos que for possível. Obviamente o Petros tem um ranking muito inferior ao dele, então não é toda hora que vai conseguir acontecer isso, e nem todos os torneios, mas sempre que ele for possível ele vai, porque ele quer ajudar o irmão a se desenvolver, né? Então tá aí assim, amarrado muito essa parte familiar do Steph. O lado do pai, obviamente, pesa mais, porque a gente já viu várias vezes eles terem atrito, o Steph se voltar ao pai ali na arquibancada de maneira mais ríspida, discutirem, brigarem. Houve aquela cena na ATP Cup que vocês lembram bem, que ele jogou a raquete sem querer, pegou no pai, a mãe ficou muito brava, o pai saiu, a mãe ficou brava. Quer dizer, houve todo um clima ali que parecia uma desunião familiar provocada por aquele momento, né? Mas o Stefanos sempre disse que o pai é a razão de ele ter melhorado tanto, que a orientação que o pai passou a ele a vida toda é o que o fez se tornar uma pessoa mais madura, né? E existe um fato aí, que eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês for procurar lá no YouTube, existe um videoblog, né, um vídeo em que o Stefanos conta essa história, e eu acho que é importante ser destacado aqui, porque isso mostra como essa união entre o pai e o filho se fortaleceu muito a partir de uma quase tragédia, né? Isso aconteceu em 2016, o Stefanos tinha acabado de fazer 18 anos, estava nadando ali na
nas costas gregas ali como um amigo, e veio uma correnteza, levou os dois e eles ficaram muito próximos de morrer afogados. Eles não estavam conseguindo nadar contra a corrente, né? Nesse videoblog, o Stéphanos conta que ele sentiu a morte, ele viu a morte ali ao lado dele e que achou que ele ia morrer, né, naquele momento. E foi justamente o pai que se atirou na água e foi lá e salvou os dois, tanto ele quanto o amigo, né? E, obviamente, o Stéphanos disse que o pai é o herói dele, né? E que ele, a partir dessa experiência trágica não, mas tão difícil, né? Felizmente não foi trágica, né? Uma experiência tão dura de se viver, né? É que ele passou a ver a vida de uma perspectiva completamente diferente. Isso ajudou ele a mudar muito a forma como ele era, né? Que ele passou a entender melhor a vida, a tomar decisões melhores, né? Isso também porque um outro aspecto também que talvez as pessoas não conheçam muito do Stéphanos é que ele sempre foi uma pessoa muito tímida, né? Ele conta também que ele sofreu muito bullying na escola, né? E ele mal conseguia conversar com as pessoas, ele não conseguia colocar suas emoções para cima, dialogar. Ele era muito mais observador, inclusive dentro de casa, até com a família, ele muito mais ouvia do que falava, ele era muito observador. Então ele sempre foi uma pessoa muito introvertida, né? Uma dificuldade enorme de relacionamento e de sociabilidade, né? E que a ida dele aos 16 anos, para a academia do Patrick Mouratoglou ali na Riviera Francesa, né, quando o Mouratoglou percebeu o potencial dele e convidou o Steph para treinar lá, foi que as coisas começaram a mudar nesse aspecto emocional do Steph. Por quê? Olha que curioso. O Mouratoglou teve exatamente o mesmo problema que o Stéphanos. Ele também sofreu dessa personalidade muito introvertida, dessa dificuldade de relacionamento com as pessoas. Então ele se entendeu muito bem com o Steph e conseguiu, aos poucos, colocar uma forma mais tranquila do Steph encarar as suas vidas, as suas emoções em quadra, conversar sobre o que estava acontecendo, falar das suas frustrações e dos seus problemas. Então, o Mouratoglou hoje fala que o progresso do Stéphanos em relação ao quando ele chegou na academia foi assim, absurdo, né? E isso foi que mudou muito o progresso que o Stéphanos acabou tendo daí para frente, né? Até o Steph brinca que ele tem um lado russo, né, puxado pelo avô, e que hoje que ele acabou desenvolvendo isso que vocês também veem muito nas mídias sociais do Steph. Até ele parou até um pouco de fazer isso agora, mas ele chegou a fazer durante muito tempo, que era postar fotos, vídeos das suas viagens, das suas ações fora da quadra, em todos os lugares que ele tivesse, porque ele herdou isso do avô, que foi roteirista e produtor de cinema, né? E isso, na verdade, ajudava o Stéphanos a colocar para fora a sua parte mais emocional, né? É um lance também muito curioso, isso aconteceu em Dubai deste ano aqui, que veio logo depois daquela confusão causada lá em Dubai, na ATP Cup, quando ele discutiu com o pai, houve aquela cena ali, né? O questionado ali em Dubai, logo na chegada dele, sobre essa questão, né, dessa influência da família, o Steph chegou a dizer assim que ele achava que a família, por vezes, se envolvia demais na sua carreira, né? E a mãe, a Júlia, ficou tão incomodada com o que o Steph falou, que olha que coisa maluca, ela foi a uma das entrevistas do filho, sentou na cadeira e começou a fazer perguntas para ele, como se fosse uma jornalista, começou a fazer perguntas, e as perguntas eram sempre sobre a importância da família no sucesso de um tenista, né? Olha que coisa maluca. Então a Júlia aí colocou o filho no seu devido lugar, né? O Steph fala que ele briga muito com o pai realmente, que eles têm seus desentendimentos, mas que no final do dia eles estão sempre juntos, que o pai é uma grande pessoa, tem um grande coração e isso é o mais importante para ele. Pensando um pouquinho aí em relação ao tênis, tanto o Mouratoglou como o Apóstolos têm certeza de que o Stéphanos vai ganhar alguns troféus de Grand Slam. Olha, eles colocam no plural, hein? Alguns troféus de Grand Slam. O pai, aliás, acredita que ele já está pronto para ganhar o seu primeiro Grand Slam.
tanto na parte técnica como na emocional. Claro, eu acho que isso é muito difícil que vai acontecer agora em Roland Garros, porque o Roland Garros tem um favorito absoluto, tem um segundo favorito, grande favorito, que é o Djokovic, e tem aí sempre o candidato natural à aventura, que é o Dominic Thiem, que continua afastado, não sabemos sequer quando ele vai voltar. Talvez volte agora em Madrid, e aí tem aí um tempinho para se recuperar e entrar em Roland Garros, mas esses 3 nomes, certamente, dificilmente o título de Roland Garros escapa desses 3 nomes, a menos que uma grande surpresa aconteça. E eu acho difícil que o Stefanos Tsitsipas consiga entrar nesse hall de favoritos agora. Mas quando a gente pensa um pouquinho em Wimbledon, claro, também nós temos Djokovic, temos Federer, um grau um pouquinho mais abaixo o Nadal, mas claro que o estilo de jogo do Tsitsipas combina perfeitamente a grama. Ele ainda não conseguiu nenhuma grande campanha lá, mas sem dúvida alguma o estilo dele combina, né? Ele tem slice, ele tem jogo de rede, ele saca bem, ele pega a bola na subida, ele tem quase tudo perfeito para jogar bem na grama também. Porém, talvez ainda falte experiência. Então o que a gente imagina é que ali mais para o fim do ano, pensando em US Open, quadradura, uma quadradura que ganhou velocidade no ano passado, né? Ficou bem veloz, quem sabe aí realmente o Tsitsipas comece a colocar as manguinhas de fora. Para concluir o podcast de hoje, eu quero só dizer para vocês o seguinte, que eu achei muito legal a atitude do Tsitsipas e do Rublev de terem mantido a inscrição para Barcelona nesta semana. Chegando à final de Monte Carlo, torneio desgastante, era muito possível que eles pulassem fora. O Rublev, na verdade, até pediu o convite e ganhou o convite para jogar Barcelona. Isso mostra claramente que os dois estão dispostos a encarar a dificuldade do circuito, não estão acomodados. Isso é uma coisa importantíssima para a nova geração, é não se acomodar com os resultados, com o ranking, com o momento deles. Eles sempre têm que querer mais. E só vão conseguir brecar aí o Big Three, Djokovic, Nadal, Federer, aí incluindo também Zverev, que é um jogador hoje muito mais experiente que eles só vão brecar esses grandes nomes se eles realmente tiverem firmeza e determinação. Podcast fica por aqui, semana que vem nós voltamos para falar aí dos torneios da semana. Grande abraço para vocês e até lá. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.